No vídeo de hoje eu vou contar um dos casos mais polêmicos dos anos 90. Dois irmãos ricos que mataram os próprios pais e depois gastaram milhões de dólares como se nada tivesse acontecido. Mas será se a motivação disso tudo foi ganância ou foi algo mais sombrio por trás disso tudo? Eu sou a Lilia e esse é o Cadáver Frio. E mais uma sexta-feira 13. Eric Menendez nasceu no dia 27 de novembro de 1970 e Lila Menendez em 10 de janeiro de 1968. Eles eram filhos de um executivo poderoso e conhecido na indústria do entretenimento, José Menendez, e a sua mãe era Mary Louise, conhecida como Kitty Menendez, uma ex-professora que largou toda a sua carreira para se dedicar à família. A família Menendez vivia uma vida de luxo em Beverly Hills, mas por trás de toda essa fachada perfeita, a casa escondia segredos obscuros. Na noite do dia 20 de agosto de 1989, Eric e Lila ligaram para a polícia em um completo desespero. Eles disseram que encontraram os pais brutalmente assassinados na sala da mansão. José e Kitty foram mortos a tiros enquanto assistia a televisão. O pai levou tiros na cabeça e no corpo e a mãe foi alvejada várias vezes a ponto de ficar irreconhecível. Assim que a polícia chegou no local, foi um choque, sabe? Porque eram de extrema violência. Inicialmente a polícia suspeitou de que fosse algum tipo de execução ligada aos negócios, já que José era um homem influente na indústria, né? Mas algo não batia. Eric e Lila não pareciam tão abalados assim, e aos poucos o comportamento deles começou a levantar suspeitas. Tempos depois do assassinato, os irmãos começaram a gastar enormes quantias de dinheiro. Lila comprou uma Porsche e abriu um restaurante, do nada. E enquanto Eric gastava em viagens de luxo e roupas caras. Em poucos meses, eles torraram cerca de $70 mil. Estranho, né? Quem que acabou de perder os pais, que encontrou os pais mortos, né? Chegou em casa após supostamente ter ido, acho que eles tinham dito pra polícia que eles tinham ido pro cinema ou algo do tipo. Quem em sã consciência começa a ter esse comportamento tão suspeito, né? Deveria mostrar algum tipo de luto e não vivendo como um milionário, né? Foi então que a polícia começou a investigar mais de perto. O ponto de virada aconteceu quando o Eric confessou o crime por seu terapeuta, Dr. Jared Ozil. E adivinha? A namorada do terapeuta ouviu tudo e contou para a polícia. A partir daí, não teve mais volta. Os irmãos Menendez foram presos em 1990 e o julgamento começou após 3 anos. A defesa chocou o mundo, sabe? Ao alegar que os dois irmãos sofreram por anos abusos, tanto físicos, emocionais e sexuais, por parte dos próprios pais, porque o pai deles cometiam coisas indescritíveis com ele, coisas horrorosas, e a mãe era conivente com tudo, sabia de tudo e não fazia nada. Eles disseram que o José, né, era um pai controlador e abusivo e que a Kitty sabia e não fazia nada, como eu acabei de falar. Segundo os advogados, os irmãos agiram em legítima defesa após as ameaças do pai, mas a acusação pintou um quadro bem diferente, sabe? Para eles, Lila e Eric mataram os próprios pais por conta de ganância para herdar a fortuna, né? Uma vibe meio Susana Rustoff. O fato deles terem gastado rios de dinheiro logo após o crime só reforçava essa teoria. O julgamento foi televisionado e virou um verdadeiro espetáculo midiático, né? Um circo. O júri não chegou a um veredito de primeira, sabe? Resultando em um julgamento anulado. Somente em 1996, no segundo julgamento, Eric e Lila foram condenados à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional, e até hoje o caso dos irmãos Menendez divide diversas opiniões. Algumas pessoas acreditam que eles realmente foram vítimas de abuso, eles fizeram o que fizeram para se proteger, né? Outros acham que foi um crime frio e calculado e foi tudo motivado por conta de ganância, de dinheiro. Anos se passaram, né? E com aquele movimento Me Too que teve na indústria, discussões sobre abuso familiar e outras coisas, muitas pessoas começaram a pensar de outra forma sobre o caso. Documentários, séries e até campanhas nas redes sociais reacenderam
acenderam o debate de será que eles mereciam, tipo, prisão perpétua ou eles deveriam ser tratados como reais vítimas. Hoje, Lylon e Eric estão presos em cadeias diferentes, mas em 2018 eles puderam se encontrar brevemente após anos sem contato. Eles continuam cumprindo a pena de prisão perpétua, mas conforme esses anos foram passados, né, com toda esse caso voltou à tona, e por isso que eu tô falando dele aqui no canal também, várias pessoas se levantaram para defender a revisão do caso, né, que eles tivessem uma chance de ter um novo julgamento. O caso dos irmãos Menendez levanta uma questão totalmente difícil, tipo, até onde vai o limite entre vítima e criminoso? Será que eles realmente mataram para se proteger ou foi realmente tudo isso por conta de dinheiro? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Tive essa ideia desse vídeo depois que eu vi o documentário, que se eu não me engano foi na HBO, e eu achei bem interessante, sabe, que mostra até a gravação deles falando, mostra cenas do julgamento e tudo mais. Tipo, foi um julgamento televisionado, eles falaram e tipo, a mídia fazia muito pouco caso na época, fazia piada deles, tipo uma vibe nossa, não sei falar mais. Tipo uma vibe Zorra Total aqui do Brasil, sabe? Se vestiam caracterizado dele e ficavam tirando sarro dele, porque foi um julgamento muito difícil pra eles dois, sabe? Ter que explicar por que eles fizeram o que fizeram. No documentário revela que a motivação principal que levou eles a colocar um ponto final nisso foi por conta que o pai deles começou, primeiro, os abusos começaram com o irmão mais velho, né? E aí depois que o irmão mais novo foi crescendo aos poucos, o pai dele começou a tocar nele, fazer as coisas e tal, né? Eu não vou nem entrar muito no assunto porque isso vai levantar gatilho, né, em quem tá assistindo, e é um assunto nojento de falar. Aí acabou que o irmão mais velho, ele descobriu o que o irmão mais novo tava passando, porque o irmão mais novo contou pra ele. Ele pensou, eu não posso deixar isso acontecer com meu próprio irmão, ele não pode passar por tudo que eu já passei na mão do meu pai. Então acabou que deu no que deu. E tipo assim, não entra na minha cabeça, sabe? A mãe dele sabia do que estava acontecendo, não fez nada. Tipo, no julgamento, eles choraram contando as coisas. Eu não sei, velho. É um negócio muito difícil, mas eu senti uma certa verdade neles, sabe? Foi horrível o que eles fizeram, foi. Mas eu acredito que quando as pessoas passam por coisas extremas, elas fazem coisas extremas também. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Não se esquece de se inscrever e deixar a sua opinião aqui embaixo, né? Sobre o que você acha desse caso. Esse foi um resumo, assim, bem breve do caso, né? Se você quiser algo mais detalhado, entra no documentário que eu te falei e assista lá, né? Também tem série dos irmãos Menendez, eu não cheguei a assistir, mas é isso. Clica aqui. Te vejo, até mais. Tchau!